Henrique, vamos trazer aqui o nosso amigo Marco Fernandes, diretamente lá de Pequim, da China. Coloca na tela, por favor, Gui. E aí, Marco, boa noite. Bom dia para você, né? Bom dia, bom dia. Direto de Xangai, na verdade. Estou indo para Pequim depois de amanhã. Prazer estar aqui de volta. Prazer, Henrique. E tava com saudade, Miguel. Tava com saudade de você, pô. Fazia tempo que a gente não se conversava aqui, né? Então se fala pelo Zap. Que horas são aí? Fala para o pessoal que horas são aí. 8h32 da manhã. Tá, o dia tá amanhecendo aqui. Tá bonito, já amanheceu. Um pouquinho de nuvem, mas tá bem iluminado. E eu tô aqui no meio do caminho, tá? Aqui são 2 horas, 1h30 da manhã aqui em Lisboa. Então a gente tá no... Eu não sei se a minha internet tá muito boa aqui. Espera aí. Pra gente parece boa, Marco. Pra gente tá boa. Tá boa? Tá, então vamos lá. Tá. Vamos falar de BRICS, falar de China, relação China e Rússia, falar da Índia, que a Índia agora, depois de tomar um susto dos Estados Unidos, parece que ela entendeu que ela faz parte do Sul Global, que ela não é da família do Norte Global. Mas vamos colocar na tela aí, por favor, Gui. Coloca a reunião dos BRICS. O presidente Lula chamou uma reunião emergencial, extraordinária, dos BRICS para hoje. O Xi Jinping participou, o Putin participou, o Modi mandou lá o ministro de Relações Exteriores, participou o presidente do Egito, o presidente do Irã, uma reunião importante. O Xi Jinping falou um poema lá bonito, né? Isso aí é matéria que o Marco me enviou. Não era sobre a reunião dos BRICS, mas tudo bem, deixa aí. Pode deixar aí, que ele vai falar disso também. Está procurando aí. Tá. Então, teve a reunião dos BRICS. Marquinhos, então, inicialmente sobre isso, né? Qual a análise que você faz sobre essa reunião, o significado dessa reunião nesse momento da história e do debate geopolítico? O que essa reunião significou para você hoje? Olha, Miguel, primeiro que é uma reunião histórica, né? A gente sabe que não é comum que os BRICS façam reuniões extraordinárias como essa, numa tentativa aí de dar uma resposta coletiva ao desafio, né, que o Trump está apresentando para o mundo com a sua guerra tarifária e com uma série de sanções, com ameaças à Venezuela, com a mudança, né, o negócio, a coisa está ficando tão escancarada, né? Essa mudança do nome do Departamento de Defesa para o Departamento de Guerra, né, é uma coisa impressionante, né? Porque eles estão ficando cada vez mais descarados. Mas então eu acho que é uma reunião histórica, né? Até porque é isso, ela acontece vem um crescendo de reuniões, né? A gente teve a reunião da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin, dias 1 e 2. 3 foi em Pequim, esse também um desfile histórico, né, que marcou os 80 anos da derrota do fascismo japonês na Segunda Guerra Mundial, e em seguida uma visita de Estado também histórica, né, do presidente russo Vladimir Putin ao presidente Xi Jinping. E então agora a gente tem aí já, bom, aqui já é terça-feira, mas foi ontem para a gente aqui, na segunda, essa reunião dos BRICS. Só um detalhe, Miguel, eu não sei se você lembra, mas o Xi Jinping chegou a tentar chamar uma reunião, né, um pouco antes da cúpula dos BRICS, justamente para fazer uma discussão sobre o tarifaço do Trump. Naquele momento, o Brasil, né, o presidente Lula, acho que talvez por motivos aí também da preparação para a cúpula, enfim, não quis cutucar a onça com vara curta e o Lula deu uma recuada dessa reunião, mas agora a iniciativa veio do próprio presidente Lula, então acho que isso também demonstra aí uma mudança, né, também da política externa brasileira em relação a esse mecanismo. E também vamos lembrar, Miguel, que está acontecendo uma mudança muito importante no Brasil, né? A gente está acompanhando isso no passo a passo, né, o que tem mudado a política externa brasileira, algumas das orientações nas últimas semanas, aí, desde que o Trump começou a partir para cima, né, do Brasil com tarifas, com tentativa de influenciar no processo do STF contra o Bolsonaro, na questão das redes sociais, da regulamentação das redes sociais.
Então, acho que isso tudo, né, essa reunião, ela é uma espécie de é mais um capítulo, né, desses dias intensos que tem abalado o mundo. Agora, o que a gente precisa ver a partir de amanhã, aí quando começa talvez a sair os resultados dessa reunião, porque ainda não tem nenhum anúncio, pelo menos eu ainda não vi aqui nenhum anúncio mais concreto, né, de uma resposta concreta nos seus discursos, vamos precisar ver o que vai sair, né, que vai resultar essa reunião, que medidas concretas. Eu acho que é isso, na verdade, que está faltando no BRICS em geral, e não é de agora, né? Além da expansão nos últimos 2 anos, né, em 23, perdão, nos últimos 3 quase, né? 23 nós tivemos a expansão em Joanesburgo, 24 em Kazan, para os países parceiros, 23 para novos países membros. Tivemos esse ano a Indonésia entrando como país membro, mas, além das expansões, a gente ainda não teve nenhum caso, né, ainda de digamos, um projeto de cooperação dos BRICS, sobretudo na área econômica, na área financeira, né? A gente sabe que tem várias coisas sendo negociadas nesse momento, apesar da cúpula ter acontecido no Rio de Janeiro, as negociações não pararam, sobretudo no tema financeiro, mas a gente sente ainda falta, né, de coisas concretas. E eu acho que vamos esperar que essa reunião, né, seja também mais um passo para fortalecer essas negociações e que a gente consiga chegar em consenso. E até o final do ano, aí, pelo menos o Brasil, na sua presidência ainda, possa apresentar algum resultado concreto. Marcos, só um fato para a nossa análise aqui, é que tanto a China quanto o Brasil divulgaram já os dados de comércio exterior de agosto. Tanto o Brasil quanto a China registraram uma queda muito forte, muito acentuada das exportações para os Estados Unidos. Tanto o Brasil quanto a China, né? Mas ambos, tanto o Brasil quanto a China, diversificaram suas exportações e aumentaram suas exportações. As exportações brasileiras de agosto foram a maior da história, maior do que a de agosto do ano passado, e a da China, bem, a China está aumentando o seu comércio exterior. Como é que você está vendo esse... Coloca aí na tela, então, essa fotinha dos 3 aí, os 3 gigantes da Ásia, né? Porque, né, esses são o primeiro-ministro da Índia, Modi, o Putin, presidente da Rússia, e o Xi Jinping, presidente da China, que se encontraram em Tianjin, né? Tá havendo uma mudança meio à força, né? Você já comentou aí, essa mudança, a história está girando mais rápido e está obrigando muita gente a se movimentar. Por exemplo, o problema que você falou do Itamaraty, essas mudanças na política externa do Brasil, eu imagino que deve estar acontecendo alguma coisa parecida na Índia, né? Porque a Índia também tinha uma máquina diplomática, uma burocracia diplomática muito próxima dos Estados Unidos. A elite indiana é muito próxima, muito mais pró-americana do que de outros países dos BRICS. O próprio Modi, eu li em algum lugar, que é um dos primeiros ministros mais próximos, mais pró-americanos da história indiana, né? Ele próprio se orgulhou, ele visitou os Estados Unidos no início do ano, participou, foi lá naquele salão oval, ficou trocando elogios com Trump. O próprio Trump elogia ele frequentemente, mas agora essa foto aí, né? Essa imagem, parece que ele quis provocar, né? Ele andou de mãos dadas com o Putin, causou um choque assim na opinião pública mundial. Como é que você avalia isso e o que eu falei primeiro da superação comercial, né? Que não é só uma superação retórica. Os países estão superando os Estados Unidos comercialmente. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que essa é uma tendência que já era esperada, né? Eu acho que está todo mundo correndo para diversificar os seus mercados, né, em virtude dos ataques tarifários dos Estados Unidos, né? O próprio Brasil está fazendo movimentações muito interessantes. Aliás, Miguel, eu acho que a gente tem que ficar atento desde agora, daqui a pouco mais de um mês, o presidente Lula vai fazer uma visita histórica à Indonésia, por exemplo, né? Nunca houve uma visita de Estado do Lula à Indonésia.
Houve uma visita de trabalho em 2008, que ela, enfim, ali, protocolo diplomático, ela não é tão importante, mas vai haver uma visita de Estado. Eu tenho notícia, Miguel, de fonte bem segura, que parece que bateu o santo, aí rolou um match do presidente Lula com o presidente Subianto da Indonésia, sobretudo na última reunião dos BRICS. Eu vi isso de uma pessoa muito próxima, que acompanhou aí, né, estava por dentro ali da cúpula, e de que teve uma... aquela coisa do Lula, né? Lula tem umas pessoas que ele, a coisa dá jogo. O presidente Subianto da Indonésia, inclusive, teria dito uma coisa muito interessante, né, pro Lula, de que a Indonésia já faz anos que está prestando atenção nas políticas sociais do PT, né, nas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, etc., e que vem fazendo coisas inspiradas nas políticas sociais dos governos Lula e Dilma. Então vai ter essa reunião. Em seguida, o presidente Lula vai também para uma outra reunião histórica, ele vai participar da cúpula da ASEAN, né, que é o grupo dos países do Sudeste Asiático, né, que está, enfim, cada vez mais forte, dos países que mais crescem no mundo. Aí você tem Indonésia, Malásia, Vietnã, Tailândia. Esses 4 que eu acabei de falar são todos membros dos BRICS, né? A Indonésia é membro pleno, os outros 3 são parceiros. Você tem ainda Filipinas, você tem países que estão crescendo, Laos, Camboja, o Laos que acabou de entrar agora como observador da Organização de Cooperação de Xangai. Então, assim, essa visita, eu acho, Miguel, voltando à tua pergunta, ela também já expressa um pouco essa orientação, essa nova orientação da política externa brasileira, que é diversificar mercados e diversificar parceiros políticos. Isso vai ser fundamental. Vamos lembrar que a Indonésia é hoje a 8ª maior economia do mundo em PIB por paridade de poder de compra. Tá pau a pau com o Brasil. O Brasil está em 7º, a Indonésia 8º. Pode ser que no final do ano, inclusive, a Indonésia passe o Brasil, que está bem ali no cabeça a cabeça. Mas só para dizer que a ASEAN, Miguel, eu acho que a gente precisa prestar muito mais atenção à ASEAN daqui para frente, nós no Brasil. Porque justamente nessa questão de diversificação de mercados, a gente ainda está apostando demais, na minha opinião, no acordo União Europeia-Mercosul, que, aliás, ontem o Paulo Nogueira Batista publicou um artigo excelente, quer dizer, ontem para mim aqui, né, hoje para vocês, talvez mais cedo, um artigo excelente, né, fazendo uma crítica muito importante a esse acordo, mostrando como esse acordo, de fato, não é benéfico para o Brasil, né? Inclusive, ele traz citações do Haddad, né? O Haddad dizendo isso, olha, do ponto de vista econômico, não é um acordo bom para o Brasil, né? Então, acho que também isso mostra que ali não tem tem discordâncias aí internas no próprio governo em relação a esse acordo, e eu acho que o Brasil tem que começar a repensar essa sua parceria com a União Europeia, que é um continente que está absolutamente em decadência, que não cresce mais, que politicamente está desmoralizado, e o nosso futuro está na Ásia, está na ASEAN, está na Indonésia, está na Índia, né? Que, aliás, essa também é uma aproximação importante que está acontecendo entre Brasil e Índia. Fiquei sabendo também, Miguel, não sei se tem que confirmar essa informação, mas parece que o presidente Lula seria um dos convidados especiais do feriado dia 26 de janeiro na Índia, no ano que vem, que é o grande feriado, é o Dia Nacional da Índia, que, aliás, o Trump teve, eu não sei se foi agora, no último ano dele como presidente, enfim, o Trump já foi um dos convidados, esse convidado especial, então parece que o presidente Lula seria um dos convidados especiais. Então eu acho que isso mostra alguma mudança na política externa brasileira, uma mudança para melhor, né? E agora, finalmente, só para não me estender demais, acho que essa mostrou aí as imagens, né, desse homenagem a Troá, como você chamou, né, brincando ontem, entre Putin, Modi e Xi. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo na Índia, provavelmente, Miguel, a gente tem acompanhado muito, né? Vou abrir aqui, que a gente fica trocando o zap com vídeos da imprensa da TV indiana descendo o cacete no Trump, né? E repensando a sua relação com a China, com o BRICS. Está divertidíssimo, né? Só que o que está acontecendo na Índia, como você falou, é um processo muito parecido com o Brasil. O que acontece, Miguel? Só para fechar, quando o Trump faz esses ataques, ou quando os Estados Unidos, em geral, fazem esses ataques com países do sul global, em geral, o que eles fazem é enfraquecer frações da burguesia local, né, seja brasileira, seja indiana, que são pró-Estados Unidos, que são pró-Ocidente, que são neoliberais. Enfraquece esses setores, como a gente viu aqui no Brasil,
e acaba fortalecendo setores que têm interesses, e aí não é interesse ideológico, setores da burguesia que querem fazer negócios com países dos BRICS, por exemplo, que querem se aproximar da China, que querem se aproximar da Rússia. E é o que está acontecendo com a Índia agora. Não é só uma questão... O Trump está acelerando um processo interno na Índia de setores, de, por exemplo, a Adani, né, que é um dos grandes bilionários, os homens mais ricos da Índia, que tem negócios gigantescos com a China. Né? E para ele não interessa essa ruptura com a China, não interessa se afastar dos BRICS, pelo contrário. Então, nesse momento que o Trump faz isso, ele fortalece esses setores, o que é bom para a gente, o que é bom para os BRICS. Agora, Marco, antes de fazer uma perguntinha para ti, eu quero dar uma lida só aqui. Tem um pessoal que mandou superchat. Tem novo membro aí, como é o caso da Isabela Gramon. Obrigado a Isabela por ter se tornado membro. Aliás, você que não se tornou membro ainda, torne-se membro aqui da TV Fórum. Tem uma mensagem aqui da Mônica Caparelli que diz: Miguel, fiz um Pix, beijo para vocês. Valeu, obrigado, Mônica, pelo Pix. Tem aqui também um super sticker, não, é um super chat do Lucas Lima dos Santos, perguntando assim: há chances reais do Tarcísio concorrer à presidência? Claro, óbvio que há. Se ele vai concorrer ou não é uma outra história, mas que as chances são reais, ele é um dos principais nomes cotados. Tem também aqui um superchat do Josenildo Paulino, falando que Henrique, concordo com a sua análise, aquela hora que eu estava falando aí do golpismo do Tarcísio, que agora tirou a máscara. Tem também um super sticker aqui do Wellington. Obrigado, Wellington. Seguinte, Marco, eu queria te perguntar uma coisa que vai muito mais aí a respeito do que você percebe, digamos assim, da sociedade civil na China, das pessoas no geral, do que propriamente em relação aos governos. A China fez talvez não, com certeza, a sua maior parada militar da história agora. Foi uma coisa colossal. Rapaz, aquilo ali assusta qualquer um. Quem gosta, quem não gosta, todo mundo ficou assustado com aquilo ali. Eu queria saber de ti se o cidadão chinês, a gente fala tanto do brasileiro médio, né? Hoje eu quero falar do cidadão chinês médio. O cidadão chinês médio, ele tinha a noção, claro que ele tem a noção de que a China é um dos maiores países do mundo, mais poderoso, mais ricos, militarmente falando, também poderosos, mas ele tinha noção daquilo que foi mostrado, mísseis balísticos com capacidade de acertar qualquer ponto da superfície terrestre, drones furtivos, né, que não deixam assinatura de radar, caças de sexta geração, já aquilo... O cidadão tem noção do que se transformou a China como potência militar e superpotência militar e superpotência nuclear? Excelente pergunta, Henrique. Você sabe que é difícil falar do cidadão médio chinês, porque é 1,4 bilhão de pessoas, né? Então, a média é uma média muito maior do que a nossa, que somos 200 milhões. Mas é uma ótima pergunta, Henrique, por várias questões. Primeiro, porque esse desfile, de fato, ele foi assistido por centenas de milhões de pessoas, né? Aqui, inclusive, eu estava em Pequim, né, no dia 3. Eu não moro mais aqui na China, como vocês sabem, estou morando em Moscou agora, mas estou aqui por questões também de trabalho. E as pessoas se mobilizaram para assistir o desfile juntas, inclusive. As pessoas foram assistindo, por exemplo, isso foi um dia 3 foi quarta-feira, né? Se eu não me engano. Sim, foi na quarta-feira. Então foi um dia de trabalho. As pessoas, eu vi nos grupos de WeChat, né, que a gente tem vários grupos e tal, amigos se mobilizando para assistir o desfile no escritório, por exemplo. O desfile começou às 9 da manhã. Aqui, a jornada de trabalho de escritório, em geral, começa às 10. Mas as pessoas chegando mais cedo, né, se juntando nos escritórios ou se juntando nas casas de amigos. A gente, inclusive, me juntei na casa de outros amigos brasileiros aqui, no caso, para a gente assistir. Então, de fato, foi uma coisa que mobilizou o país, né? Parou o país para assistir o desfile. Essa tua pergunta sobre se o chinês médio tinha consciência ou não, acho que de todos os armamentos que foram demonstrados, talvez alguns não, mas você deu um exemplo muito interessante do caça de sexta geração, que acho que ele nem apareceu, né? Tinha uma expectativa se ele ia aparecer ou não, ele acabou não aparecendo. Mas houve aqui, Henrique, faz talvez uns 5 meses, 6 meses, eu ainda estava aqui na China,
e foi a primeira vez que eles exibiram esse caça em público. Ele fez um voo em Chengdu e foi uma sensação nas redes sociais. Deu assim, aquela coisa de China, deu 800 milhões de visualizações no Weibo, que é o X deles aqui, né? Então eu acho que assim já há uma consciência geral de que a China está atingindo uma capacidade militar, ou pelo menos do ponto de vista dos equipamentos militares, muito forte. E essa consciência, em que, além da questão militar, acho que a questão tecnológica em geral, de fato isso você percebe, principalmente nos mais jovens, pessoal dos 20, 30 anos, tem uma confiança na China, em ser chinês, que é uma novidade. Né? Eu acho que se você acompanha a imprensa chinesa, né, o Miguel também é outro que todo dia lê a imprensa chinesa, cara, não tem um dia que não tem um anúncio de uma nova descoberta científica, na química, na energia de nuclear, militar, né, em novos equipamentos. Então, de fato, está se consolidando uma confiança, né, no país que nunca houve. Que a verdade é essa, que nunca houve. Nunca antes na história desse país as pessoas foram tão confiantes na China, na sua capacidade tecnológica e na sua capacidade militar. Agora, só para finalizar, em relação à capacidade militar, tem muitos analistas, inclusive alguns aqui na China, que ainda tem um pezinho atrás do ponto de vista que é a falta de experiência, né? Porque como a China não é um país que faz guerra, não está preocupado em ficar fazendo guerra, a China não tem experiência, né? O elemento humano da China é um elemento que não tem experiência e muitos desses equipamentos também nunca foram testados, a maioria deles, né? Então isso ainda é uma questão, um ponto de interrogação, né? Até que ponto num eventual conflito, a gente espera que isso não aconteça, mas sinceramente eu acho que está cada vez mais difícil acreditar que não vai haver um conflito armado, né, com os Estados Unidos nos próximos anos. Essa é o ponto de interrogação, né? Até que ponto esses equipamentos vão se provar efetivos num cenário de guerra real. Rapaz, pelo que eu olhei, parece que funciona, viu? O jeito que eu olhei de um jeito ali, me deu a impressão que funciona. Isso que eu ia falar, sabe por quê, Marco? O que impressionou na parada militar, tanto quanto os equipamentos, foi a disciplina das marchas. Entendeu? Quando você. Ali foi quase artístico, né? Foi artístico ali. Foi artístico. Aqueles pelotões marchando com sincronia perfeita. Aquilo é um símbolo de disciplina, né? De que você tem uma disciplina espetacular. Compare, por exemplo, com a parada militar que o Trump organizou no dia do aniversário dele, que foi uma vergonha. E o 7 de setembro. Foi injusto a China fazer isso 4 dias antes do 7 de setembro, né, bicho? Pô, isso eu nem vi. Todo mundo com a imagem na cabeça do dia 3. Não, isso aí eu nem assisti. Eu mandei umas fotinhos que, na verdade, acabou virando meme no grupo de amigos, que era o seguinte: um é um caminhão chinês carregando um míssil balístico que deve ter mais ou menos uns 60 metros de comprimento e mais grosso do que 2 manilhas daquelas de concreto. E um caminhão do exército, um Volvo, levando um míssil amarrado com corda em cima de um pallet azul. Eu achei aquilo tão humilhante, rapaz, tão humilhante aquela imagem. Sem contar que o 7 de setembro aqui ainda teve esse fator que foi a manifestação bolsonarista com a bandeira americana gigantesca. Ainda teve isso, né? Agora, deixa eu trazer a chefe da diplomacia europeia, a Kaja Kallas, ela participou de um debate em que... Coloca aí o vídeo aí, eu fiz a legenda, eu acho que vai dar tempo da gente ver e comentar. Coloca aí. You know, that Russia was addressing China, like you and like Russia and China, we, fought the Second World War. We won the Second World War. We won the Nazism. And I was like, okay, that is something new. But then you can see, first you can, if you know history, then, it raises a lot of question marks in your head. But, I can tell you nowadays people don't really read and remember history that much, which is that, you can see that they buy these narratives.
Marco, eu vi a entrevista toda, baixei, né? Não foi tirado de contexto. Porque tiraram, ela falou uma coisa, depois ela fala outra, tiraram de contexto. Não, o contexto é pior ainda. É pior ainda. Mas como é que você acha que isso... A China respondeu duramente, o porta-voz da China respondeu, o Global Times escreveu editorial, mas como é que você analisa que a chefe da diplomacia europeia fale uma coisa dessa? Primeira pergunta que eu diria para ela é por que não ter Calas, Kaja Kallas, né? Porque é um negócio inacreditável, né? Inacreditável. Mas olha, não dá para esperar nada diferente da Europa, né? A gente está acostumado, a gente lembra do último chefe da diplomacia da União Europeia, o Josep Borrell, né? Deu aquela declaração maravilhosa de que nós somos o jardim e o resto do mundo é a selva, e que a selva está querendo engolir o jardim, que nós precisamos defender o jardim. Esse é o nível das pessoas. O Borrell, pelo menos, era um pouquinho mais sofisticado, né? Capaz, inclusive, de fazer metáforas e tal. A Kallas é essa figura estúpida, né? Absolutamente estúpida. Vou dar só um dado aqui. Saiu um artigo no Guanchá, Miguel, recentemente, assim, essa semana, né? Não, na verdade, saiu no dia 3, eu acho, dia 4. Um artigo muito interessante, com muitos dados sobre a Segunda Guerra Mundial. Foi uma pesquisa, um autor que fez a pesquisa aqui, com muitos dados, inclusive pouco conhecidos. Vou dar só um dado concreto, né? De todas as mortes da Segunda Guerra Mundial, ele fez muita pesquisa, União Soviética e China representaram 62% das mortes na Segunda Guerra Mundial. E eles, na verdade, eles foram responsáveis por destruir 80% do exército fascista, nazi-fascista, né? Os Estados Unidos e o Reino Unido juntos representaram 1% das mortes da Segunda Guerra Mundial. E isso que eu acho que essa senhora Kallas, que não se cala, né, deveria voltar, porque ela, inclusive, ela fala, né, as pessoas não leem mais história. Realmente, a gente está vendo, né? É o caso, né? Você é o caso mais evidente de que as pessoas não leem mais livros de história. Então isso é ridículo, né? Mas de fato é isso. Ela tem uma máquina de Hollywood do lado dela. Esse é o grande problema. Mas se eu entendi bem isso aí, ela também botou em questão a Rússia. Foi só claro. A Rússia e a China mataram os nazistas. A China é um caras que a pessoa precisa de mais conhecimento. Agora, já que está falando de livros, alguém tem dúvida de quem subiu no hashtag e tirou a bandeira nazista e botou uma bandeira vermelha? Cara, foram 27 milhões. Marco, mas deixa eu trazer um dado aqui também que é importante. A Kaja Kallas, ela põe em dúvida, né, de uma forma surreal, que a Rússia e a China venceram os nazistas, né? Mas só uma coisa que até o Henrique falou uma coisa importante a gente enfatizar, que o Japão, naquele momento, era uma nação fascista. O Japão, as atrocidades que o Japão comete na China são inomináveis. Apenas o massacre em Nanjing, né? Porque tem até um livro famoso de um clássico, né? O Estupro de Nanjing, né? Nanjing que se fala, né? Nanjing. O massacre que Nanjing, Henrique, o Japão mata quase 300 mil pessoas num dia só. Num dia só. Na verdade, foram 2 semanas, Miguel. Foram 2 semanas, né? Foram 300 mil pessoas em 2 semanas. 300 mil num espaço de 2 semanas. Foram mais de 20 milhões de chineses mortos. E a Segunda Guerra Mundial para a China, na realidade, começa em 31. Exatamente. Porque é quando o Japão invade. E deixa eu só falar uma coisinha, um dado importante também, que pouca gente sabe, está nesse artigo. Em 31, o Japão invade, né, o Nordeste da China, o Dongbei, que vira Manchukuo. Em 37, ele aumenta a invasão, que é quando acontece o massacre de Nanjing. Entre 37 e 41, né, que é quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra, entre 37 e 41, em que o Japão estava bombardeando a China praticamente todos os dias e matando centenas de milhares de pessoas, 80% do petróleo do Japão, que combustível para os tanques e para os aviões que matavam os chineses, 80% do petróleo vinha dos Estados Unidos. E 90% das importações de aço e de ferro do Japão
vinham dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos alimentou a máquina fascista de guerra japonesa entre 37 e 41. Isso ninguém mais sabe. Esses são os livros de história que a Kaja Kallas precisa reler, né? Porque, de fato, os Estados Unidos são atacados pelo Japão em 41, entram na guerra, né? E, na verdade, só vão aparecer na Normandia em 44. Né? Vamos combinar. Eles tinham prometido, inclusive, logo depois, acho que eles entram em setembro na guerra, setembro, outubro de 41, e eles só vão para a Normandia em 44 para entrar, de fato, no teatro de guerra. Chegam com a roupa limpinha, né, Marquinhos? Chegam com a roupa exatamente, limpinha, né? Inteirinho, na barba praia, feita. por cima. Na praia, né? Ainda chegaram na praia com a roupa limpinha. Exatamente. Já tinha morrido dezenas de milhões de chineses, dezenas de milhões de soviéticos, e os Estados Unidos entram. Só que, claro, né? Tem Hollywood para contar a história nos últimos 80 anos, então a maior parte das pessoas no mundo hoje, né, acham que os Estados Unidos vencem. Isso é dado estatístico, né? Tem pesquisa sobre isso. Acham que os Estados Unidos venceram a guerra e não a União Soviética e não a China, não os dois exércitos vermelhos, como de fato aconteceu. Muito bem. Marco, então, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para você aí, forte abraço, a gente conversa novamente em breve. Prazer, estou aqui sempre, Henrique, grande abraço, prazer, Miguel, até a próxima.